O KNN ele pode ser usado para tarefas de classificação e regressão. Isso é muito bom, pessoal. Isso é uma versatilidade absurda. Por quê? Porque a gente pode usufruir dessa simplicidade do algoritmo para tarefas de classificação e também de regressão. A gente viu que na classificação, como que o algoritmo funciona? Uma vez que é ranqueado pelas amostras mais próximas, pelas K-amostras mais próximas, o que o algoritmo faz para determinar a classe da nova amostra de teste é a votação daquela classe, ou seja, pela votação de majoritária de cada classe, a partir das amostras selecionadas, certo? E como que funciona para regressão? Para regressão é super simples também. Em vez de fazer a votação de classe, já que a gente está num ambiente que a gente precisa estimar um valor numérico, para regressão o KNN simplesmente calcula o valor médio entre as amostras mais próximas. Pode ser a média, pode ser a mediana, vai variar da implementação de como foi feito, tá bom? Então, basicamente, o funcionamento é esse. Em vez de fazer a votação majoritária de classes, como em tarefas de classificação, na regressão a gente faz uma média dos valores numéricos ou uma mediana, tá bom? Então, tem essa versatilidade de a gente usar o KNN. Inclusive, a gente tem implementações do KNN até para tarefas de detecção de outliers. Então, tem variações do algoritmo KNN também para detecção de outliers. Um algoritmo super simples, com resultado muito bom e que você consegue trabalhar ele em diversas tarefas. Beleza? Então o próximo ponto que é importante na decisão de um algoritmo é a sua simplicidade e facilidade e condição de interpretação, ou seja, o KNN, quando a gente deve usar ele? Quando a gente precisa também, a gente está no cenário onde a gente deve ter uma simplicidade e também que a gente precisa de uma certa interpretação dos resultados. Então o KNN é muito usado nesse cenário também. Quando você tem problemas lineares, então assim, é ideal você trabalhar com esse tipo de algoritmo, porque você vai ter o lado da simplicidade dele, em compensação, quando o seu dado é linear, quando o seu problema é simples, ele vai ser talvez a melhor situação. Se você tem uma situação que é simples, e você utiliza um algoritmo que é muito complexo, você pode ter problemas com isso. Sim, com certeza. E sempre que você puder usar um algoritmo mais simples, é o ideal, é o recomendado. Se o seu algoritmo simples te dá bons resultados, maravilha. Então você faz uma interpretação e uma simplicidade. E outra coisa, a ideia do algoritmo, da arquitetura, a gente pode chamar de arquitetura, é do tipo lazy, ou seja, a gente não tem um treinamento. Por mais que a gente vai ver logo abaixo, quando a gente vai trabalhando com a scikit-learn, a gente faz o processo de fit, né? Que é o processo de ajuste aos dados, que nos outros algoritmos é o processo de treinamento, mas no KNN a gente não tem o treinamento. Eu coloquei aqui entre aspas treinamento rápido, só pra gente entender, porque eu citei lá no slide de treinamento, né? Para não confundir. Mas o processo de treinamento do KNN ele não existe. A gente não faz um treinamento. Como eu vou falar logo abaixo, ele não faz nenhuma suposição do seu conjunto de treino. Por quê? Porque como que é o funcionamento? Quando a gente chega a uma nova amostra de teste, o que a gente faz é computar a distância entre toda a nossa amostra de treinamento e especificar a classe. Ou seja, faz um cálculo de distância entre cada um dos valores do meu conjunto, entre o meu conjunto de teste e os meus conjuntos de treino, né, da minha base de dados de treinamento, e eu chego no resultado, se for na tarefa de classificação a partir da majoritariamente de classe, majoritariedade de classe, ou na tarefa de regressão, no valor médio das amostras numéricas ou na mediana. Então eu não tenho treinamento. Então isso é bacana, a gente vai ver os cenários que isso é interessante, que isso é uma vantagem. Outra coisa também que é interessante é a flexibilidade de métodos de distância. Então, como eu falei com vocês e mostrei no slide lá a implementação da distância euclidiana, a gente pode usar a distância Manhattan, a gente pode usar a distância de Henning, que é para trabalhar com atributos do tipo categóricos. Então a gente tem essa flexibilidade, você pode fazer alterações, você pode especificar diferentes métricas de distância de acordo com o que trabalha melhor com os seus dados. Então você tem essa flexibilidade, isso é muito interessante também. E o KNN, por um lado positivo, ele tem um rápido tempo de predição, ou seja, o processo de predição, o processo de determinar uma nova classe a partir de um dado de teste é rápido. Por quê? Porque ele pega todo o seu conjunto de treinamento, do seu conjunto de dados, joga na memória, e esse processo de search, esse processo de busca é rápido, principalmente se você está lidando com um dado numérico. O tempo de predição é super tranquilo, então você não tem aquele tempo de predição também lento, porque tem que consultar um modelo extremamente complexo, tá bom? Então você tem um rápido tempo de predição, que é uma vantagem. A desvantagem é que o KNN ele precisa pegar todo o seu conjunto ali de treinamento e subir para a memória. Então exige um poder computacional maior quando você está lidando em um ambiente grande, um ambiente de Big Data, você tem um volume de dados muito grande, tá? Então isso aí pode ser um problema. Mas se você está com um volume de dados aceitável, sim,
ele funciona muito bem e vai ter o tempo de predição rápido, porque já está em memória. Então tem essa vantagem. E, para finalizar, ele não faz nenhuma suposição quanto à distribuição dos dados. Então a gente não precisa ter lá um processo de pré-processamento tão rigoroso para trabalhar com o KNN, porque ele não faz nenhuma suposição entre a distribuição como em alguns outros algoritmos. Então isso não é tão crítico. E outro detalhe que eu não coloquei aqui, mas é interessante, que eu estava lendo sobre um autor, que ele fala que o KNN é um algoritmo muito bom para a gente trabalhar com dados na vida real. Então o que ele quis dizer? É o seguinte, é interessante esse ponto de vista dele, que quando eu falo que ele não faz nenhuma suposição quanto à distribuição dos dados, eu estou já me referindo a dados da vida real, que a gente sabe que não segue uma distribuição, normalmente a gente tem uma base de dados extremamente, às vezes, enviesada, uma base de dados que não segue uma distribuição normal, ou então uma base de dados sem padrão, que é o mais comum de acontecer. Então, essa visão do autor, eu achei interessante ele citar esse ponto de vista que o KNN é indicado para dados da vida real. Sim, é verdade. A gente vai se deparar na vida real com um cenário extremamente caótico. Então, só um ponto aqui para a gente avançar. Sobre o rápido tempo de predição, alguns podem estar pensando em, mas o fato dele subir tudo para a memória pode ser um pouco complicado, a questão de você ter uma base de dados muito grande. Pessoal, no final da live eu posso falar sobre isso. Eu tenho um case de utilização do KNN com a base de dados de quase 600 mil registros, com arrays de 128 dimensões, e não é arrays tão pequenos, e o tempo de predição são segundos. Isso numa máquina sem GPU, uma máquina em um ambiente com CPU, que é o normal da gente encontrar. Nem todo ambiente você vai encontrar GPU e um ambiente super robusto. E o tempo de predição é muito bom. A gente vai falar disso mais no final da live. Então, quando a gente deve usar o algoritmo KNN, é quando a gente precisa desses requisitos, que a gente precisa de um algoritmo simples, de fácil interpretação, que tenha um tempo de predição rápido, que seja flexível, que a gente pode especificar diferentes métodos de distância, quando a gente pode se beneficiar da arquitetura laser, ou seja, não tem um treinamento, ele simplesmente faz a predição, faz o cálculo de distância entre a amostra de teste e toda a amostra de treino. Então são requisitos interessantes que potencializam a utilização desse algoritmo.